Boa noite. Então, vamos hoje comentar um pouco sobre a questão da dependência tecnológica, principalmente na questão das escolas, né? Se a gente pensar assim, o que é isso para as crianças, para adolescentes, principalmente pensando nas crianças de 3, 7, 10 anos. Como é que isso fica? Mesmo a gente sabendo que tem um momento para a criança ter o momento das telas. Mas isso é todo tempo, é toda hora? Lógico que não. Porque se a gente for pensar que a criança brinca, que a criança tem rotina, é importantíssimo. Porque se você deixa a criança o tempo todo numa tela, ela não tem rotina. Ela não tem horário para comer, ela não tem horário para acordar, ela não tem horário para brincar, horário para estudar, horário para aprender. Né? Então é importantíssimo a gente pensar de que forma isso está acontecendo na vida da criança, né? E como isso pode acontecer, o que é que isso pode causar? A tecnologia é ruim de forma nenhuma, ela só precisa ser monitorada, né? Então, é importante a gente saber que tecnologia você tem no banco, você tem para fazer compras na pandemia, então ela não é ruim. Mas como é que a gente vai usar? Né? De que forma a gente vai usá-la? Como um recurso, até um recurso do processo de aprendizagem, mas não dá para usar de forma de babá. Vou passar um pouquinho para Guima. Então lá, boa noite. Doutor Minha, Guimarães. minha segunda vez esse mês, eu acho que estou ficando viciado em fazer live, estou gostando disso. Acho que você vai precisar de tratamento. Vou precisar de um tratamento. A ideia da gente hoje vai ser conversar um pouquinho sobre o uso problemático dessas mídias interativas. A gente colocou o nome dependência tecnológica para chamar mais atenção, mas eu não gosto muito desse nome dependência porque ela coloca muito o foco no dispositivo tecnologia, quando eu entendo que o foco tem que ser no comportamento e não no dispositivo. Porque nós não tratamos pessoas que fazem uso ou têm determinados comportamentos. Nós abordamos pessoas que têm problemas relacionados a esse comportamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que se dá qual é o limite entre o que é normal e o que deixa de ser normal, que a gente vai conversar ao longo da live hoje. Existe de fato um problema ligado ao uso da tecnologia? Será que existe ou será isso uma nova forma dessa nova era que está nascendo aí, esse povo que é nativo digital? Então, assim, eu sou um adotado digital, eu não nasci nessa época digital, mas será que a forma como esses adolescentes de hoje se relacionam com a internet não é uma forma dessa juventude lidar com isso e a gente não está entendendo isso? Ou de fato eles têm um problema? E se tem um problema, é um problema novo ou é um problema antigo, visto de uma forma nova, se manifestando de uma forma nova? Então a ideia vai ser hoje a gente conversar sobre isso. Então quero começar conversando, que cheguem as perguntas aí, e mandem perguntas, por favor. Como é que é feito esse tipo de avaliação? Lembrar que em psiquiatria, porque quando a gente fala aqui de alguma coisa, a gente pensa logo que fazer determinada coisa é igual a ter um problema. E não, um diagnóstico em psiquiatria, ele não é dado por isso. Então, todo mundo saudável, porque teve uma das perguntas que chegaram aqui, todo mundo é viciado? Não. Todo mundo saudável, tem todas as características, é bom que tenha, de todo mundo que tem um transtorno mental. O que é que diferencia alguém que tem um transtorno mental, um transtorno psíquico, de uma pessoa que não tem? É a intensidade e a qualidade de como um comportamento se manifesta na vida. Vou dar um exemplo. Sei lá, eu volto para checar a porta. Todo mundo aí acha que volta para checar a porta eventualmente. Eu só não faço isso 60 vezes no mesmo momento. Isso caracteriza um transtorno. Eu faço uso de droga. Álcool é droga. A minha droga de eleição é o álcool. É um saco, porque eu trato de dependências e às vezes quando estou em lugares as pessoas me veem bebendo e fazem: Doutor Guimarães, o senhor bebendo? Sim, eu não trato pessoas que bebem. Eu trato pessoas que têm problemas relacionados ao uso do álcool. A mesma forma que a gente vai conversar hoje, a gente não está aqui para falar mal da internet ou falar mal das mídias interativas. A gente está aqui para abordar uma parcela de pessoas que está sendo cada vez mais crescente, que tem problemas relacionados a esse uso dessa mídia interativa. Então é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o que é normal e o que não é normal, porque é uma linha muito tênue que separa isso. Nessa pandemia, como Nádia já falou aí, a internet se mostrou maravilhosa, por exemplo, focando nas crianças. Poxa, as crianças que puderam ter acesso
as aulas online, elas tiveram que aprender toda uma etiqueta digital. Então, assim, eu vejo minha filha lá, ela tem que parar o microfonezinho, tal, esperar o momento dela para ela falar. Então, isso é um aprendizado que ela teve. Então, a internet, ela não é um demônio. Então, interessante quando eu... Nádia, me interrompa, por favor, porque senão eu vou ficar falando aqui a noite todinha. Quando as pessoas vieram para mim, quando eu disse que ia fazer essa live, as pessoas... Você assistiu o documentário, a rede não sei o que, lá da Netflix? Eu disse, não, porque eu não quero me deixar influenciar. Eu vou deixar para assistir depois. Eu assisti. Eu não assisti porque eu não queria deixar me influenciar, eu queria vir com minhas ideias. Então, por favor, mandem perguntas e a gente vai começar a bater o bate-papo da gente aqui. A primeira pergunta. O que vocês acham do uso de aparelhos tecnológicos individuais em escolas? Excelente se for integrado ao conteúdo, se for integrado à forma multidisciplinar, se for um processo de aprendizagem. Não pode ser uma coisa estanque. Eu chego na escola, tem uma sala que não está integrada à matemática, que não está integrada ao português, que não está integrada à história. Então, assim, se essa sala for utilizada ou seja, de forma por várias disciplinas, ela faz todo sentido. Né? Agora, de forma estanque é que fica mais difícil. É porque é interessante isso, porque assim, o uso na escola especificamente, da mídia interativa, vamos falar assim, porque a gente fala de internet, vamos falar de mídia interativa, porque pode ser pelo celular, pode ser por um tablet, pode ser por um jogo, um smartphone. por um smartphone. Então, assim, é a mídia interativa, certo? De uma forma geral. Na escola, ele se mostra fenomenal, assim. Aí, a pergunta é, o que vocês acham do uso individual? Desde que de um contexto, é excelente. O que não pode é, por exemplo, estava uma época dessa discussão se as crianças poderiam ou não ficar com o celular dentro da sala de aula. E tem estudos mostrando isso, que é o seguinte, botaram 2 grupos de crianças, um sem nenhum tipo de acesso ao aparelho e outro com acesso ao aparelho, só que virado. Eles não poderiam ficar. E replicar essa experiência. O grupo de crianças que ficaram com o aparelho por perto, mesmo sem poder olhar, tiveram um desempenho muito abaixo do grupo de crianças que não ficaram com esse aparelho, porque elas ficavam o tempo todo focadas. A atenção fica desviada, o foco da atenção fica desviado. Então, o uso individual, ele é excelente desde que esteja dentro de um contexto, porque tem que haver um preparo desse uso individual dentro de um contexto integrado ao currículo, porque senão começa em vez de ficar bom, ficar ruim. Porque, por exemplo, há uma coisa desse uso da coisa do hiperlink. Hiperlink é aquele texto que tem um monte de referência onde você vai, e no começo da década, não, isso é massa, isso é ótimo, e mostrou-se que não. Tem outra experiência mostrando que tem 2 grupos, você bota o mesmo texto, para ser lido pela tela, e bota o mesmo texto para ser lido escrito, e mostrando que as pessoas que leram o texto na tela, elas tiveram uma compreensão muito menor do texto, e texto pequeno, do que quem leu o texto no papel, porque assim, quem fica aqui, aí fica naquele hiperlink e você não consegue parar para poder aprofundar a informação. Então esse é um outro ponto ruim de você ficar lendo na tela, porque você não aprofunda a informação, você fica pulando o texto e começa a achar o texto enfadonho, porque quem lê na tela não lê da mesma forma que você lê no papel. Lê em pontos específicos, lê né? Lê pontos específicos, lê em F. Tanto que início, o marketing... meio e fim. Lê em F, lê assim, faz zoom, zoom, zoom. Fica pulando, tanto que existe estratégia de marketing onde você deve localizar as palavras para que a pessoa leia. Então, porque quem lê pela internet, ela fica pulando, ela não lê, ela fragmenta, e essa fragmentação faz com que ela não consiga aprofundar e refletir sobre o texto. Pegando esse gancho, como é que uma criança vai conseguir ter uma integralidade de um texto se ela lê em F? Aí fica muito claro por que para a criança é complicado. Por isso que é interessante, quando vem a atividade, imprima a atividade, passa a atividade para a criança em forma impressa. Muitas vezes em fonte 14, que é outra coisa que a gente tem interessante para trazer. E assim, pensando nessa questão da escola, né? Como é que isso ficaria para as crianças que têm algumas necessidades, como o autista e o TDAH? Né? É importante a gente pensar se para uma criança, dentro de um processo de desenvolvimento normal, às vezes ela se fixa com muita facilidade a esses meios, a essas redes, para uma criança que já tem o hiperfoco, que é no caso o autista, desenvolvido, isso se torna muito mais forte. Então, assim, é importante que os pais adentrem nesse monitoramento, que eles façam parte desse uso das redes, que não seja a criança e a rede, mas sim o pai ou os responsáveis e a rede,
que ela sempre esteja inserida nesse contexto. Se for na escola, a escola. Não a criança e a rede apenas, porque ela não consegue. Para ela é muito fácil ela se associar a alguma coisa que tem som, tem colorido, tem brilho. E fica difícil para ela depois dizer assim, agora temos um horário, porque aquilo ali é prazeroso. Então a gente precisa pensar, é tão quanto uma droga que vicia, um opiáceo. Né? Então, assim, vamos pensar de que forma isso vai ser utilizado. Não de forma aleatória para uma criança que ainda não está madura, né? Maturada, com seu sistema nervoso maturado, para fazer essa escolha sozinha. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que ela ainda está em desenvolvimento. E a segunda coisa, de que forma isso vai ser dado para ela. É igual você pegar uma expressão de logaritmo e entregar uma criança de 4 anos. Ela tem condição de resolver? Lógico que não. Então, só vai estressar a nossa criança. Então, bora lá. Pegando esse gancho que você falou dos autistas, então assim, eu vou falar do uso inadequado das mídias interativas. Vocês estão acanhados, vocês estão mandando perguntas aí. Por favor, mandem perguntas aí, ou vocês não têm perguntas. Bom, é só coração. É só coração, todos nos amam, ainda bem, somos pessoas amadas. Então, assim, você falou de autista e é interessante, porque assim, bem a grosso modo, o que caracteriza as crianças do espectro do autismo é déficit social e comportamento restritivo e repetitivo, certo? Então, assim, a mídia interativa, ela pode ser usada, quando bem usada, para auxiliar as crianças do espectro autista no tratamento delas, e quando bem usada, porém, ela é um prato cheio para que essas crianças elas se tornem adictas da internet. Porque, vê só, uma criança que, vamos parar para pensar no problema de uma forma assim, uma criança que já tem uma deficiência de déficit social, que é característica do autismo, das crianças do espectro do autismo, essa deficiência de déficit social, ela encontra na internet uma forma de criar um avatar, porque os autistas eles são muito mais propensos, os meninos, a se envolver em jogos e as meninas nas redes sociais, certo? A gente vai falar desses aspectos daqui a pouco. Então, eles se envolvem em jogos ou em redes sociais, criando um avatar onde eles não precisam ter o olho no olho, onde eles têm um ambiente de um comportamento restrito e repetitivo. Porque qual o grande mal do uso inadequado das mídias interativas na infância? Porque as crianças elas precisam de brincadeiras que não sejam regradas, elas precisam de contato, elas precisam do olho no olho, elas precisam da criatividade. E a internet, os jogos na internet, eles são muito bitolados, restritos, repetitivos, eles são muito enquadrados. Então, para a criança autista, existe um risco muito grande de um desenvolvimento de dependência da internet, dessa mídia interativa, porque ela acha nisso aí um prato cheio. Tanto para suplantar a sua dificuldade na habilidade social que ela tem, quanto ela encontra um meio onde tem um comportamento restritivo e repetitivo, que são dos jogos, aquela coisa bem engembrada. Então, isso não desenvolve a intelectualidade dela e das crianças de forma geral. Sim. Temos 2 perguntas. Ali foi Daniel Muricy que perguntou se era o que era mais lesivo, televisão, videogame ou celulares, em tempo excessivo. Vamos lá. Comece, Nádia. Bom, a gente pode observar que, na verdade, a própria rede ela já traz primeiro, idade, né? As idades, tem as idades padrões. O Twitter, 13 anos, o Face, 18. E caso os pais acreditem ser necessário que isso possa ser utilizado, eles têm que orientar de que forma eles autorizam a criança, o menor. E o tempo de tela? Se a gente pensar num tempo de tela para a criança que está nessa idade que eu falei, de 3 a 7 anos, mesmo que seja pouco tempo, ele tem que ser monitorado. E ele tem que estar envolvido com esse uso. Porque não adianta você deixar 30 minutos, mas você sem saber o que a sua criança está fazendo na tela. Né? Nas redes. Onde é que ela está? Meia hora pode ser muita coisa. Pense em você deixar meia hora uma criança com uma faca. Pode não ter efeito nenhum, mas pode ser extremamente lesivo. Então, a gente não vai brincar de roleta russa com os nossos filhos. Então, vamos pensar no uso dessas mídias, no uso dessas redes, dessas telas, de forma adequada. Que forma é essa? Assessorada. E pensando que
Até mais ou menos os 3 anos, né, já a OMS, ela traz 1 hora, né? E a partir daí você vai aumentando gradativamente. Mas esse gradativo deve ser utilizado de forma monitorada. Eu acho que não só a questão do uso, mas como é esse uso, de que forma é usado isso, né? Então, bora lá. Ampliando aí o que você está falando, então assim, quando a gente pensa numa mídia interativa, a gente tem que responder as seguintes questões. Primeiro, a localização. Porque se a gente pensar lá atrás, isso para quem nasceu é nativo digital não vai conseguir entender, a única forma que a gente tinha de se conectar à internet era num desktop grandão que tinha que ficar fixo em algum lugar. Isso hoje mudou, porque eu tenho isso aqui e levo para qualquer lugar isso aqui. Certo? Então, lembrando que isso aqui tem mais tecnologia do que a nave Apollo que levou o homem à Lua. Então, assim, a quantidade de informação que vai rolar aqui nos próximos 2 anos é maior do que a quantidade de informação que já rolou em toda a história da humanidade. Então, assim, a gente vive num tempo onde a gente tem... E a gente... Aí, voltando para cá, senão eu vou perder, daqui a pouco eu volto. Então, assim, localização. Então, porque Daniel perguntou... Qual é o pior? A televisão, não sei o quê. Então, primeiro, a localização. Excessivo. Em tempo excessivo. Qual? Primeiro, a localização. Então, falando de segurança digital, de uma cultura digital, tá certo? Então, assim, a localização. Então, a televisão é ótima porque ela está localizada, ela é grande, ela fica em um lugar, em um espaço onde pode ser supervisionado. Que tipo de rede? Esse dispositivo está se conectando com o quê? O que com o quê? Isso tem que ser observado também. Que tipo de rede você está usando? O dispositivo. Então, assim, isso aqui, então, em termos de lesão, em termos de danos gerais. Quando o uso se torna abusivo, eu posso ter desde danos físicos, que é o pescoço para frente, que se mostra que aumenta o peso, tem vários trabalhos mostrando isso. Olho seco. Alimentação, as crianças começam a deixar de ganhar peso, porque não querem sair da frente do jogo, da tela, elas começam a não dormir de forma adequada, isso elas começam a ficar irritadas, elas começam a ter baixo desempenho escolar, então, físicos e psíquicos. E assim, e que tipo de aplicativo ela está usando? Então, é uma questão difícil, então, porque não existe um pior, existe um que é adequado para cada momento em um ambiente adequado. Então, não existe pior ou melhor. Existe o que é aquele mais adequado para aquele momento. Certo? Aí alguém me perguntou ali, a internet pode causar pânico? Pânico na pandemia. Foi pânico na pandemia? Foi Pânico isso? na pandemia. Pronto, a internet pode causar pânico na pandemia? Vê só. Não, eu não entendi a pergunta, mas assim, mas pegando o gancho, a gente quando vai falar de dependência de internet, a gente, de mídia, quando eu falo de mídias interativas, porque eu gosto de estar sempre frisando isso, porque a gente pensa só em celular, a gente pensa só em tablet, mas eu tenho que parar para pensar o seguinte. Quando a gente vai estudar a história da internet, a gente vê que a internet ela foi criada primeiro para fins militares, depois a gente passa para o uso pessoal, depois a gente passa para a internet das coisas. Hoje existe o smartphone, a smart house, o smart car. A questão é, e nós estamos ficando mais smart? Me parece que não. Os estudos recentes mostram que a gente não está conseguindo ficar mais inteligente. A gente está delegando tudo isso à internet. O estudo mostra que hoje em dia, Nádia, a gente, via de regra, consegue um peixinho de aquário consegue manter o foco mais do que a gente. Porque a gente está nessa coisa de ficar com a atenção dividida, hipofocada. No começo da década surgiu aquela história de que, não, eu sou multitarefas, eu sou multitasking, isso é bom. Não, isso não é bom não. Isso está provado que não é bom. Ser multitarefas, eu vejo internet, eu escuto música, eu respondo e-mail. Não. Quando você faz isso, você divide sua atenção e você começa a fazer assim, e você não consegue dividir o seu foco. Assim, você não consegue melhorar sua concentração nisso. Para você entender o que eu estou falando, é o seguinte. A capacidade de retenção da gente, imagine que eu tenho aqui uma banheira, certo? Que isso aqui vai ser a minha memória, onde eu vou precisar ter as coisas depositadas. E aqui estão me vindo a informação, que é a minha memória de trabalho. E aí eu preciso... Só que para encher essa banheira eu tenho um dedal. Imagine encher uma banheira com um dedal. E aí me vem a informação, eu encho aqui e coloco aqui. Ok. Agora imagine que vem um monte de informação ao mesmo tempo, de todos os lugares,
a informação começa a esborrar daqui. Eu não consigo reter informação. E a informação que eu vou colocar aqui, talvez não seja a informação mais adequada. Então, uma das coisas ruins da internet, dessas pessoas que ficam lendo pela internet o tempo todo, é que elas não conseguem pensar a respeito do que está sendo dito e nem refletir sobre o que está sendo dito. Elas não têm o tempo para parar e absorver o que foi lido. A gente vê hoje esse fenômeno no mundo todo das fake news. As pessoas não sabem refletir sobre o que foi dito, não sabem parar para pensar. E isso é muito ruim em crianças e adolescentes, porque eu quero lembrar, eu falei isso na outra live lá do uso da cannabis, e aí é o seguinte, o cérebro da criança, a Nádia começou falando aí o seguinte, é interessante que os livros, eles falam assim, tem muito livro de criança de 0 a 3 anos, como sentar, o bebezinho, e a fralda, e não sei o quê. Depois a gente vê livros sobre adolescente, mas tem uma galera aí que fica esquecida, que é as crianças de 4 a 10, 11 anos. E é nessa época que o cérebro está mais se desenvolvendo. Então, para vocês entenderem sobre desenvolvimento cerebral, é o seguinte, eu quando era pequeno, falei isso outra vez, assim, eu não nasci fazendo isso, eu não nasci fazendo isso, eu não nasci falando, eu fui aprendendo. E esse é um processo de desenvolvimento. Então, imagine que o cérebro ele tem um monte de via, um monte de fio solto, esses fios eles começam a se conectar e as vias que eu não vou usando, eu vou cortando, e as vias que eu vou mais usando, eu vou sedimentando. Ok? Agora imagine o seguinte, o processo de aprendizagem da fala, que precisa muito do olho no olho. Então está mostrado que o uso precoce de mídias, principalmente em crianças, atrasa a fala, a linguagem. Porque é o olho no olho, é o falar. A máscara facial. É a máscara facial. E tem outro trabalho interessante mostrando que tem crianças que não conseguem identificar expressão fisionômica. Só que depois que é tirado isso aqui, elas passam de 7 a 8 dias sem internet, elas voltam a conseguir identificar a expressão facial. E trazendo isso para a parte da aprendizagem, você sabe que a criança ela é estimulada, mas ela precisa de um tempo para assimilar esse aprendizado, que é chamado de assimilação. Então, é importantíssimo que a gente também tenha cuidado, né, com essa questão de quanto tempo essa criança fica exposta. É muito complicado, porque ela precisa de um tempo de assimilação. Assimilar o conteúdo que foi passado. Então, isso é importante. A gente tem algumas perguntas aqui, Bora viu, lá, Guima? deixa eu pegar aqui uma pergunta que Matheus mandou lá, que foi uma pergunta de THO FIG. Então, bora lá. A pandemia desregulou o limite que conseguíamos dar? Acham que isso é irreversível? Bora lá. A pandemia trouxe um cenário novo para todo mundo, assim, respondendo objetivamente. Muitas pessoas, por estarem com as crianças em casa sem ter o que fazer, desgastaram todos os recursos que tinham. E outra, tem muitos pais que não tinham a mínima ideia do que é ter um filho em casa o tempo todo. Certo? Então, criou-se um novo cenário. Então, as crianças, de fato, tanto tiveram, as que tiveram possibilidade de estar na internet para estudar, passaram mais tempo em tela, quanto o próprio ficar em casa há muito tempo fez com que elas tivessem mais acesso à tela. Isso é irreversível? Totalmente irreversível. Totalmente irreversível, porque a gente, quando vai ver a dependência de internet, ela tem a ver justamente com essa presença da família. A gente costuma entender que quando as relações parentais falham, aí começa abusos de uma forma geral e o abuso da internet também. Então, é a relação do brincar, é a relação do fazer, é a relação... Os próprios pais como exemplo, porque o que é comum, por exemplo, o filho chega... Oi, pai, peraí. Peraí, assim, tá na mesa jantando, peraí. Então, assim, como é que a criança aprende pelo exemplo? Eu costumo sempre dizer isso, assim, me chegam às vezes, eu acompanho muito adolescente, quando tá fazendo abuso de droga, e faz... Quem é meu pai para dizer que eu não posso beber e pegar o carro se ele vem da Praia do Forte para cá tomando cachaça? Então, assim, é o exemplo. Então, qual é o exemplo que essa criança tem dentro de casa? Então, respondendo objetivamente, isso é totalmente reversível. Sim, a gente não está falando de um câncer terminal, não, que é irreversível. Não, a gente está falando de uma coisa que tem tratamento, que tem uma abordagem e que a família tem que estar presente. E pensando que tem tratamento, né? A gente precisa pensar, isso veio por quê? Foi só por causa da pandemia? Será que não tinha nada antes que a pandemia só fez demonstrar e que, na verdade, esse tratamento já estava sendo necessário? Ela só foi o
digamos assim, o sintoma de toda a causa. Então, é importante a gente pensar nisso também. A pandemia, ela está levando muitos, digamos assim, muitos louros, mas, na verdade, se a nossa criança ela fica muito tempo no seu quarto, exposta a uma rede, e hoje você consegue visualizar, como Guimarães diz, às vezes a gente só consegue descobrir que a nossa criança está sendo exposta a algo perigoso muito tempo depois, né? Porque a gente não consegue acompanhar a nossa criança, o nosso adolescente. Então, é possível reverter? Lógico, Guimarães já trouxe isso, 7 dias, com uma rotina. Agora, sim, não dá para você tirar a criança da tela e jogar para fazer algo tipo castigo. Vamos tentar trazer para as atividades algo prazeroso, né? Vamos tentar embutir na vida da nossa criança algo prazeroso. Eles são nativos da rede. Nós somos nativos de outras épocas, do brincar, do fazer, do construir. E acho que isso a gente pode compartilhar com os filhos. E que eles vão entrar como descoberta. Tem uma pergunta aqui da Andréa Aragão, que é muito interessante. É verdade ou mito que o uso excessivo pode causar alterações? É verdade. Eu tentei acabar de falar assim. Tem várias razões. Lembrar que o cérebro da criança, ele é mais fininho do que o da gente. Isso aqui emite onda eletromagnética, que a gente está estudando hoje em dia o efeito que isso aqui tem por muito tempo na cabeça, principalmente na cabeça da criança. E como eu voltei a falar, pode causar alteração no cérebro, sim. Lembrar que é um cérebro... Então, porque imagine que é um cérebro em formação. É diferente do meu cérebro que já está lá, formado, estabelecido, o dano que podia ter em termos de forma... Mas é uma coisa plástica, é uma coisa que está se formando. Tá? Então, como eu falei na live do uso de drogas, do canabidiol, então se eu colocar qualquer coisa aqui que impeça essa poda, essa reorganização, isso vai me causar um dano permanente. Então, o uso excessivo desse tipo de mídia está sendo mostrado que tem alteração cerebral. Assim como a dependência de internet, quem se torna dependente de internet, porque a gente fala de dependência, eles começam a liberar substâncias no cérebro, certo? Neurotransmissores, parecidos com quem é dependente de cocaína, dependente de álcool, dependente de crack, dependente de qualquer outra droga. Então, assim, libera substâncias no cérebro que dão sensação de prazer. Uma outra coisa do uso inadequado, por muito cedo, é porque a criança começa a ter uma coisa da recompensa imediata. Então, são crianças... Tem aquele clássico exemplo foi feito dos biscoitos lá. Você vai ganhar, se você quiser agora, você vai ter 3 biscoitos. Mas se você esperar meia hora, você vai ter 5. Então, mostrou-se que as crianças que esperavam acompanharam-se essas crianças e mostrou que essas crianças tinham uma vida adulta mais regrada, beleza. Então, isso aqui as pessoas querem respostas imediatas. Então, essa coisa da recompensa imediata, desde cedo faz com que a criança passe, a depender do uso que ela faça disso aqui, a não saber mais esperar, a não ter mais um controle na espera. Porque assim, a gente tem que lembrar que é nessa época que está se formando como é que eu posso explicar? As habilidades da criança de saber esperar, de saber entender, de compreender que ela tem essa desregulação. Uhum. Ela não nasce regulada em relação a isso. E principalmente essa formação, ela não é só a nível de estrutura, é nível também de aprendizagem. A criança não nasce sabendo ler nem a escrever, ela nasce em processo de aprendizagem. Então a gente pensa que ela tem que primeiro fazer o faz de conta, né? E se ela está com uma tela, fica muito mais difícil dela ter um faz de conta, dela se esconder, dela criar uma cabana. Depois ela passa para o momento onde ela vai começar a dar forma, até o seu momento, que é o momento dela, depois o momento de divisão, o momento de dividir, de aprender, de trabalhar em classe, categoria. Então, assim, esse momento não é só a nível cerebral que é prejudicado, é nível de aprendizagem também, porque ela precisa do concreto para aprender. E muitas vezes ela não tem, porque é só a imagem, é só a tela. Falando disso aí, lembrar que nessa época a criança não tem ainda uma autorregulação, ela não tem controle de impulso e ela não tem pensamento sobre futuro. Então, assim, a gente está falando de criança
Os adolescentes é uma outra coisa, mas que ainda também não tem. Então, a gente vê que a adolescência é caracterizada por isso também. Então, essa falta de autorregulação, essa falta de controle no impulso, esse pensamento. Então, assim, ele não tem esses freios consolidados ainda. Eu vi uma pergunta ali: quais são os principais sintomas da dependência da internet? Então, bora lá. A gente começa a perceber sintomas. A criança, ela começa a ficar irritada quando não está no aparelho ou na mídia digital. Ela está mentindo sobre o tempo ou o uso da mídia digital. Você consegue perceber, porque assim, você consegue perceber queda no desempenho acadêmico dela, no desempenho escolar dela. Ela tem alteração, ela tem alteração de sono, porque tem que lembrar que muitas crianças levam isso aqui para o quarto e passam madrugada isso aqui, ou dormem com isso aqui do lado para ficar tim, 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 olhando o tempo todo, certo? Assim, elas começam a ter um distanciamento social. Então, assim, são sintomas que você vai observando que começam a caracterizar, porque quando a gente vai falar de comportamentos dependentes, a gente não fala da coisa. Por exemplo, para vocês entenderem, se eu tenho um funcionário na minha casa ou no meu trabalho, que ele é dependente de droga, como é que eu posso suspeitar que ele é dependente de droga? É aquele cara que começa a chegar mais atrasado, é aquele cara que tem um bom rendimento e deixou de ter, ele começou a causar muita briga no setor dele, a pedir muito dinheiro emprestado, a furtar Então, assim, a gente observa comportamento. Então, a gente vai ter que começar a observar nessa criança a alteração do padrão de comportamento, irritabilidade, queda de desempenho escolar, alteração no peso, ficando obesa, ou lembrar que, a depender de que estágios se desenvolva, as crianças começam a ficar hipotônicas, porque elas deixam de fazer atividades físicas. Crianças têm que correr, pular, brincar, jogar, e a depender em que estágio da evolução isso se dê, aqueles marcos de desenvolvimento, as crianças começam a ficar com fraqueza muscular, porque elas passam muito tempo aqui, numa tela. E assim, é muito tentador. Então hoje, desde quando a criança nasce, ela é apresentada, antes de ser apresentada à mãe, ela é apresentada a um smartphone. O bebê fez, tá o pai, na sala de parto já tem um smartphone. Antes de ela ver a cara da mãe, ela vê uma cara do smartphone. Isso é verdade. Então assim, é muito tentador para os pais, porque no primeiro momento é aquela coisa, olha como ele mexe legalzinho aqui nos chamados jogos educativos e, não, às vezes se deixa não, porque é um jogo educativo e do educativo aquilo não tem nada. Outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte, Nádia, que as pessoas não estão perguntando aí, é tudo igual às dependências de mídias interativas? Não. Porque assim, tem conteúdo, por exemplo, tem gente que é dependente de jogos. Tem gente que é de rede social. Tem gente que é de pornografia. Tem gente que é de informação, de via geral, de ficar vendo vídeo no YouTube, ficar vendo séries. Então, assim, e para cada tipo de comportamento desse, existe uma abordagem diferente e um olhar diferente. Porque uma das coisas que a gente avalia nessa criança, e foi uma pergunta que tem aí, a criança desenvolve um transtorno psíquico após ficar viciada, ou ela tem um transtorno psíquico e aí vira viciada? Aquela pergunta, Tostines, lembra aquela da Tostines? É crocante porque é novinho porque é crocante. Lembra? Então assim, quem vem primeiro? Quem vem primeiro? As duas coisas podem ocorrer. Então, nós temos, na avaliação, nós temos um percentual de crianças que tem, fala uma palavra da moda, comorbidade. Então tá todo mundo hoje sabendo o que é comorbidade depois do Covid. Então, comorbidade. Então imagine você que eu tenho uma criança que é tímida, tem fobia social, por qualquer questão. E ela encontra na internet uma forma de interagir com outras pessoas, uma forma de passar o tempo dela. Imagine que tem uma criança que está passando por um momento de uma ruptura familiar, uma família desagregada, que tem um problema. Então ela encontra na internet aquele meio. Mas eu posso também ter um adolescente que tem uma compulsão por sexo. Como eu falei aqui, eu posso ter pessoas que têm um vício em jogo mesmo. Então, assim, e os adolescentes agora eles estão passando ali do jogo mesmo, do RPG e tal, a jogo de apostar. Sim. Eu já peguei adolescentes que gastam dinheiro, sabe assim, de apostar. Então, não é
tudo igual, dependência de internet não é tudo igual, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma faixa de idade muito ampla, que tem marco, assim, e a depender em que faixa de idade isso se instala, eu vou ter problemas diferentes e abordagem muito diferente. E lembrando, essa abordagem sempre vai incluir a família. Aí tem uma outra pergunta aqui. O que pensar sobre filhos autistas? A gente já falou, né? Que só consegue interagir por computador. De qualquer forma, a gente já falou. As tecnologias não seriam uma forma de interação social quando deixa de ser? Na verdade, a gente trouxe isso, né? De que forma elas podem servir, sim, como meio de comunicação, como meio terapêutico. Depende de que forma ela vai ser usada. Importante a gente pensar que, como foi colocado aqui, as tecnologias serem uma forma de interação? Podem ser. Né? A gente pode pensar em grupos, em até atividades terapêuticas, mas ela tem que ser orientada, porque como o Guimarães trouxe, a questão dos jogos educativos. Muitas vezes esses jogos educativos, ele fica 2 segundos e depois passa para o Face, para o Twitter, e aí vai navegando. E é nesse momento que tem que estar uma fiscalização, uma supervisão dos pais. Então, assim, não é ruim, não é que seja impossível ser utilizado como via de comunicação social. Sim, a gente está aí com o WhatsApp, as famílias que estavam mais tempos isoladas, que foram feitas vários grupos, FaceTimes e outras coisas mais. Então, assim, é possível? Sim. A gente só tem que tomar cuidado de como isso vai ser feito. Tem uma pergunta aqui, de Mateus. Vejo pais com os mesmos comportamentos que filhos. Somos todos viciados? O que fazer? Não somos todos viciados. Assim, lembrando, não é o fato de eu fazer um comportamento que me torna viciado naquele comportamento. Agora, existem muitos pais que fazem uso inadequado de mídias interativas e lembrar que a criança nessa etapa, as crianças, principalmente as menores, elas aprendem com o exemplo. Elas aprendem o que vê, elas reproduzem aquilo que mais vê. Então, quando a gente vai falar de tratamento, a primeira coisa que a gente fala de tratamento é educação da criança, do entendimento dela e educação da família. Porque, assim, não existe um tratamento, porque, assim, quando a gente vai falar de dependência de tecnologia, é diferente de falar de dependência de uma droga, onde você pode não fazer uso da droga. Então, falar de dependência de tecnologia é igual a quando se fala de transtorno alimentar. A pessoa não vai poder deixar de comer. Então, a pessoa não vai deixar de usar nesse mundo a tecnologia. Então, educação, tanto da criança quanto da família. Então, não existe um tratamento de dependência tecnológica, de uso inadequado de mídias interativas sem passar pela família. Então, muitas vezes, os pais também têm uso inadequado de mídias e o interessante é que os pais exigem dos filhos aquilo que eles não fazem. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo. A minha filha hoje, que tem 7 anos, que está me assistindo aí, quando ela estava brincando com um brinquedo e vinha alguma outra criança pegar, eu sempre dizia, não, deixa ela acabar de brincar. Aí alguém dizia, não, mas tem que compartilhar. Eu digo, não, isso não funciona não. Porque se eu estou no shopping com o meu celular e estou aqui e vem um adulto pegar o meu celular e puxar, eu vou dar um murro na cara dele. Eu vou brigar com ele. E não é natural isso. Então, assim, eu não ando distribuindo as minhas coisas para um estranho. Lembrar que quando uma criança vem pegar do outro, eu não tenho que forçar a minha filha a fazer isso. Então, assim, a gente às vezes quer forçar a criança a um comportamento que não é natural e que eu não faço. Aí, os pais têm pelo exemplo de ficar aqui, não conversar, não dar atenção, de ficarem, quando tá no jantar em família, ficam aqui, a mãe, o pai e tal. Então, a criança reproduz aquilo. Então, tem pais que são viciados ou têm um uso inadequado, o que facilita com que essas crianças também tenham esse uso inadequado. Tem uma pergunta baseada nisso aí. Se a família se corresponde em casa, de um quarto para o outro, por WhatsApp, o que pensar sobre isso? É exatamente o exemplo que não é seguido, né? Dizem assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, é mais ou menos isso. A criança vê o exemplo e para ela fica muito difícil fazer diferente. Então, a gente não pode, ainda mais pensando que são crianças em desenvolvimento, como o Guimarães trouxe, elas estão no processo de aprender pela cópia, pelo que o outro faz, pelo outro que é modelo, que normalmente é pai e mãe. Então, se a gente se comunica na mesa ali, oi, ou então está no quarto, traga uma garrafa de alguma coisa, uma garrafa de água, vem aqui me ver, alguma coisa nesse tipo, a gente já tem que começar a pensar de que forma isso vai ser. Né? Então, assim, vamos pensar no que é que essa família está representando para essa criança.
Então, e aí entra a questão, das vezes, das necessidades dos cuidados, né? Um olhar mais cuidadoso, às vezes uma visita a um psicólogo, né? Por exemplo, aqui a gente tem um núcleo, então é importante a gente pensar nisso como um todo. Essa criança não são partes, ela é um todo, que passa pelo processo familiar, né? Que se precisa de ajuda, porque foi perguntado quais sinais. Tem sinais físicos, às vezes a criança tem questões lombares, nas costas, ocular por causa da visão, né? Guimarães trouxe a questão do tônus muscular. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa simplista. Ah, ele está vendo uma tela, não. É algo muito mais intenso e que a gente precisa ver com cuidado e que deve ter o cuidado necessário. Nádia, chegou uma pergunta para você aqui que eu vou começar a responder e depois você responde. Foi feita por Carla. A rotina ajuda a evitar a dependência de tecnologia? Sim, lembrar que a gente está falando de criança, o que uma criança mais precisa é de rotina. Rotina. Uma rotina estruturada, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de brincar. Então, assim, uma lista de interesses fora do mundo digital. Então, assim, é importantíssimo, assim como tudo. Uma rotina regrada em crianças, a criança precisa de rotina. Rotina para tudo. Aí a Carla faz aqui. Podemos liberar o acesso ao tablet antes de fazer a tarefa da escola? Sim, desde que seja, ela vai ter o acesso por um tempo tal e ela também faça a tarefa da escola. Não é uma coisa do antes ou depois, não. A gente está enquadrando isso na rotina. Se na rotina da sua criança estiver o uso da internet, mas pode ser ver um desenho animado, assistir uma série, sei lá, ver youtuber dela que ela mais gosta antes de fazer as atividades, mas contanto que ela faça as tarefas, isso não tem problema algum. Não sei se você tem alguma coisa a complementar. Eu complementaria assim, essa rotina ela tem que ser cuidadosa, não dá para ser uma rotina só de tarefas. A gente tem que dar um momento também para a criança descansar. Dentro desse momento, se você achar conveniente que seja com uma tela e que tenha um tempo onde você possa supervisionar, não tem problema. Mas lembrando que essa rotina tem que ser construída com a criança e por você. Ela pode até você perguntar que momento é melhor para você ver, mas lembrando que você tem que estar junto, né? Porque é importante que essa rotina seja construída desde as pequenas coisas até esse todo, que é o processo de aprender, que é o processo de estar numa tela. Então não é uma coisa assim, vamos pensar na nossa rotina de adulto. A gente não deixa à toa a nossa rotina. A gente não faz assim, eu vou me arrumar 1 minuto para chegar no trabalho. Você se arruma, você se programa, você tem um planejamento de vida e de objetivos. Se a gente começa desde pequenininho a ensinar isso aos nossos filhos, fica muito mais fácil, que nesse planejamento ele tem objetivos a alcançar. E o que me chama a atenção, e eu volto a falar, é o seguinte, é como, via de regra, quando chega no consultório, é já com um problema no estágio avançado. Eu me pergunto sempre, assim, me pergunto, onde é que estava a família? Onde é que estava o pai? Onde é que estava a mãe? Onde é que estava o cuidador? Que não observou os sinais precocemente. Onde é que estava... Assim, porque realmente isso com tudo, com dependência de droga. A gente está falando aqui do uso inadequado de mídias, assim. Já chega, os pais só percebem ou se atentam quando a coisa já está mais avançada. Então, lembrar o seguinte, que você, pai, também pode e deve, já que isso faz parte do comportamento dessa nova geração, fazer uso das mídias digitais com seu filho. Você pode assistir um vídeo com seu filho para poder entender um pouco mais do universo dele. Lógico que vai depender da idade. Se você for sentar com um adolescente de 15 anos para fazer isso, ele vai dizer, pai, saia daqui. Eu estou falando de crianças mais novas, certo? Você tem que estar um pouco mais inteirado de que é que seu filho vê, o que é que seu filho faz. Lembrar que quando ele clica nisso aqui, ele abre a porta para o mundo. Aí tem aquela pergunta. Eu acho que eu vi uma pergunta aqui. Eu devo dar um tablet ou um celular para o meu filho? Vou responder essa pergunta agora no Dia das Crianças. Eu dei para minha filha de 7 anos um tablet. Mas eu coloquei tanta regra para dar esse tablet que eu fiquei com pena da bichinha. Mas, assim, são as rotinas, São as rotinas, né? Assim, olha, você não vai conversar com nenhum estranho. Se naquele joguinho que ela joga lá, PKXD, não sei o que, Roblox, eu percebi às vezes que alguns adultos criam avatares para falar, não fale com ninguém que não seja seu amigo. Se alguém lhe pedir para ser seu amigo que você não conhece, não aceite. Se alguém lhe pedir algum tipo de segredo, não queira segredo, você tem que contar tudo pro papai. Você vai ter horário, você vai ter que tocar o seu piano, você vai ter que brincar com suas bonecas, não sei o que, não sei o que. Então, assim, regra. É um
meio, como qualquer outro meio. Agora tem que ter regra. Como tudo. Pensando nisso aí, ó. E agora na pandemia, que meus filhos só se encontram os amigos por via virtual, o que fazer? Eu acredito que essa pergunta é o que a gente já trouxe mais cedo. Encontros sociais, eles podem acontecer. Né? Você sabe o que é que está acontecendo, você tem um contingente, você tem regras para esse encontro, porque esse encontro não vai varar à noite, pensando que são crianças e adolescentes, ainda que sejam adolescentes, ele tem que ter um controle. Então é possível, não é nada demais, sabendo que você está ali supervisionando. E aí, pegando essa, Guima, vem logo outra. Celular de adolescente pode ficar no quarto na hora de dormir? A gente já falou sobre isso, assim. Não deve estar no quarto, ou não deve estar ligado, e tem que ser assim, porque a gente tem que estar falando de uma cultura digital positiva. Assim, primeiro, qual é o exemplo? Os pais ficam com o celular na cama, são aqueles pais que deitam na cama e passam horas lá com o tablet e com o celular. Porque assim, via de regra não. Porque senão tem adolescente que bota isso aqui vibrando e fica com sono fragmentário o tempo todo. Bzz, 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 aí fica olhando para cá o tempo todinho. Então, o ideal é que não, isso aqui esteja desligado. Porque a hora de dormir é a hora de dormir. Então, se for para estar no quarto, que esteja desligado. E pensando na qualidade do sono da criança, né? Tanto para o desenvolvimento físico como para o processo de aprendizagem, a criança precisa no mínimo de 8 horas de sono. Então, se tem esse sono interrompido, intercalado, não é um sono que vai ajudar a nossa criança. Tem uma outra pergunta aqui. Com qual idade uma criança pode ter uma conta nas redes sociais? E com qual idade pode ser dado acesso a smartphone e tablet? Bom, comecei, né? Já falou um pouco mais fácil. Na verdade, as redes sociais a gente já falou que as próprias redes têm um limite, né? 13, 18 anos. E caso os pais resolvam fazer isso antes, que eles têm que autorizar. Então, isso já traz que a própria rede já tem esse cuidado. Então, se você libera seu filho, que você pelo menos esteja supervisionando. O tablet e o smartphone são aparelhos que eles podem chegar para a criança a partir dos 7, 8 anos, mas também sob supervisão, né? Porque se você deixa uma criança no momento onde ela está num processo de boom de aprendizagem, aí ela tem um universo na frente dela, dificilmente, se ela não for supervisionada, ela vai parar. Né? Então, assim, é preciso que a gente pense em que tempo ela vai estar nesse smartphone, e que tempo qualificado, não é só qualquer tempo. Bora lá, tem aqui a pergunta de Daniel Murici. Os chamados nerds da década de 80 e 90 eram mais saudáveis do que esses adolescentes de hoje? Muitos nerds se deram bem na vida. É muito diferente hoje em dia, bora lá. Os nerds eram pessoas que eram inteligentes, sabiam fazer um uso adequado da tecnologia. Então a gente não está aqui discutindo o uso adequado, não. Então, os nerds que se deram bem na vida conseguiram fazer um uso adequado, equilibrado e direcionar a sua vida. E se eles são mais saudáveis do que hoje, eu lhe confesso que eu não sei lhe responder sobre isso, assim, até porque nunca li nenhum estudo sobre isso, nada que fosse diferente. Mas o que a gente sabe hoje em dia é que ser um nerd é ser uma pessoa estudiosa, focada, objetivada, que tem um uso proativo daquilo ali, que não faz um uso que seja contra ele. O que a gente está discutindo aqui é o uso inadequado dessas mídias. Então, ser um nerd é uma característica boa. Como posso identificar que o uso da tecnologia se tornou um vício? Até que ponto é saudável? Bora lá, e eu já vou complementar aqui, ó, uma pergunta de Diogo. Acho que meu filho está dependente. Possui uma série de sinais. Quais as possibilidades de tratamento? Como vocês abordam isso? Então, se você acha, Diogo, que seu filho já ultrapassou o que é chamado do normal, então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma avaliação com um profissional especializado. Você pode ir sozinho primeiro para poder ter algum tipo de orientação. Porque assim, tudo começa com a identificação do quanto, porque coisas que a gente avalia, a gente vai olhar tempo, a preocupação, de como isso se dá, qual é a dinâmica familiar. Então a primeira abordagem é a educação. E como abordar isso? Aí você pode, no primeiro momento, se munir para entender a dinâmica do problema.
Se não quiser levar seu filho diretamente ou no primeiro momento, então assim, você ser orientada como abordar isso com seu filho, estando mais presente, reorientando, tentando fazer um equilíbrio da vida online, da offline, dando alternativas de prazer, não é de punição, porque você vai tirar você tira o tablet, o computador, o celular, e o que é que você vai botar no lugar de uma coisa prazerosa? Porque assim, entenda o seguinte, na cabeça da criança, isso aqui me dá prazer, isso aqui é bom, isso aqui faz passar o meu tempo. Então, se você vai tirar isso daqui de mim, você tem que me dar alguma coisa que seja bacana. Então, não me deixar no vazio. Então, no primeiro momento, você pode se interar mais sobre isso e conversar de como você vai orientar seu filho. Se você achar necessário, ou o profissional achar necessário, leva seu filho para uma avaliação também, com alguém que pode olhar e observar. E o tratamento é multidisciplinar, que pode até ser, talvez, um uso de uma medicação também, mas não só e nem de primeira. A coisa é mais no âmbito comportamental e do manejo, de fazer essa dieta digital, dessa nutrição digital aí da sua família e do seu filho. Pensando nisso, a gente pode pensar num atendimento multidisciplinar, né, Guima? Onde ele tenha uma terapeuta ocupacional que possa trabalhar com as questões ocupacionais, ocupar esse tempo de uma forma prazerosa. Tem a musicoterapia também, que pode ser um recurso. Tem a questão psicológica, o que é que antecedeu essa dependência, né? Então, assim, e existem várias possibilidades disso acontecer de forma multidisciplinar e trazendo uma qualidade para esse tempo que antes era utilizado nas redes. Né? E é nesse momento que entram os núcleos infantis, a atividade, que onde você possa buscar apoio, não só único, mas que você possa estar dando uma criança ou ao adolescente possibilidades de reutilizar, de reenquadrar esse tempo. Né? E é assim que a gente pensa, é por isso que a gente tem um núcleo infantil assim, é assim que a gente pensa na utilização do tempo da criança de forma qualificada. E às vezes ele precisa aprender mesmo a como reutilizar esse tempo. Ele está tão dependente das redes que ele não consegue. Às vezes você solicita, vamos fazer uma atividade, eu não sei, eu não consigo, vamos fazer um jogo, eu preciso. Então a gente precisa ensinar muitas vezes essas crianças e adolescentes como reutilizar esse tempo. Aqui. Posso usar ferramentas de monitoramento, vigilância e espionar o uso dos meus filhos? Pergunta de Paulo Freitas. Bora lá. Sim, deve monitorar. Assim, criança é monitoramento. Adolescente é uma coisa de uma liberdade mais monitorada, de uma criança mais... Criança pequena é monitoramento sempre. Existem vários dispositivos onde você pode bloquear acesso a sites pornográficos, a sites inadequados, sabe? Vários dispositivos que permitem isso e devem ser usados. Okay? Lembrar que adultos sem supervisão muitas vezes faz bobagem, criança faz mais bobagem ainda. Então, criança não é para ficar só, criança de 8, 7, 5, 10, 12 anos não é para ficar só largada, não. Precisa de monitoramento. Então, o monitoramento nisso aqui também deve colocar o monitoramento. E não se trata de espionar o uso dos filhos, é você deixar claro. Essa semana, por exemplo, vou dar um exemplo de minha filha, eu vivo isso. Eu peguei lá, minha filha tem 7 anos, ela estava lá conversando no Hangout, eu fui olhar as conversas que ela está tendo no Hangout, ela fez, pai, você está olhando minhas conversas? Estou, minha filha, porque eu preciso saber com quem você anda falando. Eu acho que, na verdade, é importante a gente mudar essa nomenclatura. Não é espionar, é ter cuidado. Né? Pensando que o cuidado também é estar junto. Se a criança, o adolescente, sabe que você vai, em alguns momentos, precisar estar junto dele, isso não vai surgir, não vai suscitar essa questão de ver escondido, mas ele saber que você está fazendo isso. E explicar o porquê. O mais importante é explicar o porquê. Assim, quando eu fui falar com minha filha, não aceite nenhum convite, porque tem pessoas que isso, aquilo. Porque assim, tem que lembrar que tem uma coisa chamada segurança digital. Às vezes a criança, quando está aqui, podem pedir para ela passar dados, para tirar fotos dela, para tirar fotos da casa. Então, assim, conversar claramente sobre segurança digital, sobre a saúde digital. Então, isso tem que ter cuidado. Os filhos não vão entender isso como uma intromissão. Vão entender isso como um cuidado, como... Passar como cuidado, Sabe né? assim, o que de fato tem que modificar ser. essa nomenclatura, porque se você passa a nível de tô lhe espionando, ele vai tomar isso ao pé da letra, mas se você diz, eu tô tendo cuidado com você, né? A gente sabe de casos de que através de redes infantis e de adolescente,
o adolescente foi abusado, foi pressionado, foi usado de alguma forma, chegou aí para frente da escola da criança. Então, assim, é importante que a gente saiba o que fazer, né? Então, não é espionar, é cuidar do seu filho. E isso tem que ficar claro para ele. Eu preciso ter... O que é que meus pais estão fazendo comigo? Cuidando. Porque muitas vezes a criança fica lá abandonada e não tem nem com quem dividir algo que possa estar passando na rede. Por isso que Guimarães fala, no meu consultório, quando chega já num caso muito grave. Porque os pais, às vezes, deixam. Então, é importante a gente saber, não é espionagem, é cuidado. E entender os primeiros sinais. E lembrar, o desenvolvimento desses tipos de problemas na infância, eles aparecem quando deixam de existir quando deixa de existir a presença da família. Então, assim, isso é um fato. Então, estejam atentos como pais, estejam presentes. Com certeza. Uma presença de qualidade. A palavra que é dita alivia o peito. Excelência em saúde mental é acolher a mulher que luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa Oliste.